Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o projeto que prevê a ordem judicial para a internação compulsória em massa de usuário de drogas. O nosso entrevistado é o juiz Edson Feital, titular da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, hoje como desembargador substituto na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Edson, eu deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito da experiência em outros países na questão da drogadição, usuário de drogas, criminalização. Como é que o senhor conta para nós a respeito disso? Cada país, de acordo com a evolução da sua sociedade, tem um tratamento diferenciado em relação às drogas. Existe uma convenção internacional que realmente proíbe a liberação geral da droga. Todos os países do mundo se comprometeram a fazer o combate, principalmente ao tráfico de drogas. Alguns países hoje já estão liberando algumas drogas que eles chamam de drogas mais leves, como por exemplo a maconha, que em alguns estados, nos Estados Unidos, é permitido até uma certa quantidade. Portugal, por exemplo, recentemente liberou o uso de maconha. Aos países árabes proíbem tanto o uso, e lá tem pena severíssima de prisão quanto o tráfico, sendo que no Brasil, atualmente, existe algumas pessoas que trabalham pela liberação da droga. No Brasil ainda é pior ainda, porque nós, quando começamos a copiar as coisas do exterior, copiamos tudo pior, sabe? Aqui não se fala em liberar maconha, se fala em liberar todo tipo de droga, o que para nós é a mesma coisa que liberar o tráfico de drogas, porque o tráfico só existe porque temos usuário. Inclusive, uma questão interessante, a partir dessa nova lei de drogas, aumentou muito o tráfico de drogas em Belo Horizonte. Por quê? Porque aumentou muito o uso de droga. E por que aumentou muito o uso de droga? Porque o drogado, o usuário de droga, o experimentador, ele sabe que ele não vai ser preso, que não tem punição para ele, a não ser prestação de serviço à comunidade e pagamento de multa. Então ele não se intimida mais em relação a isso. E paralelamente também ao aumento de prisões de traficantes, sem também dúvida, aumentou, até de dentro da prisão mesmo. Olha, vou te contar uma coisa que eu fico pensando comigo mesmo, como é que o governo vai fazer daqui a uns tempos. Durante um ano na minha vara de tóxico, eu dei 1.200 sentenças. Dessas 1.200 sentenças, 90% condenatórias. Condenação normalmente com regime fechado. Então só a minha vara julgou, por exemplo, o ano passado, no presídio, 1.200 pessoas. As 3 varas de tóxico, em média, mais ou menos isso também. Quer dizer, só as 3 varas de tóxico de Belo Horizonte fornecem ao Estado, vamos colocar por baixo, no mínimo 2.000 presos todo ano. Não tem presídio que aguenta isso, não tem estrutura que aguenta isso. E por que está acontecendo isso? Porque nós temos muitos usuários de droga, e hoje principalmente usuários de classe média alta, traficantes em classe média alta, traficantes dentro de universidades, não vendendo mais só maconha, cocaína, crack, vendendo LSD, vendendo êxtase e essas... Quer dizer, na opinião do senhor, então teria que acabar com o consumo, mas como chegar a esse ponto para poder eliminar na outra ponta o tráfico de drogas? Você só tem como acabar com o consumo através da prevenção. E o Brasil investe muito na prevenção, muito pouco na prevenção. Investe mais na repressão ao tráfico de drogas. Então nós precisamos trabalhar a consciência dos nossos jovens dentro das escolas, não é? Eu digo sempre nas minhas palestras que o Estado deveria investir mais em escolas do que em prisão, porque à medida que você investe na educação, você diminui a marginalidade, isso em qualquer país do mundo. Então a única maneira que nós temos de evitar essa situação da droga é trabalhando na prevenção. E de onde vem essa droga? Não seria, fala-se muito no cerco policial, da Polícia Federal, talvez nas fronteiras. Você acha que é por aí? Olha, nós temos um problema muito sério nas fronteiras do Brasil. Primeiro que as fronteiras secas e a fronteira marítima é muito grande. O Brasil é um país muito grande, né? Continental. Nós não temos policiais suficientes para poder fazer uma efetiva fiscalização nessas fronteiras. As drogas nossas, por exemplo, maconha e cocaína, vêm da Bolívia, do Peru, do Paraguai, do Uruguai. O êxtase vem da Holanda, que é uma droga comprimido, e é uma droga de mais difícil detecção.
Então, hoje em dia, nós estamos com esse problema também. Porque essas drogas sintéticas, as pessoas fazem no fundo de um quintal. Um laboratório que não necessita de um equipamento muito grande, as pessoas acabam produzindo, por exemplo, o êxtase. Aqui no Brasil, por exemplo, pela primeira vez foi descoberto um laboratório no sul do país que se fabricava o êxtase. Até então, a droga êxtase era trazida da Holanda. E trazida por quem ia para lá, que geralmente são pessoas de classe média alta. Eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Edson. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro aqui, o Pensamento Literário. Por favor. Sim, eu vou fazer uma indicação que não tem nada a ver com droga, né? É um livro da Taylor Kelly, chama Médicos de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas. É uma historiadora americana que demorou 46 anos para poder fazer esse livro, que é a história de Lucas Lucano. Muito bem, boa indicação. Voltamos ao nosso tema aqui, doutor Edson, a respeito da... O senhor estava falando sobre a origem, a procedência aí de cada uma dessas drogas. E o crack, como é que ele é? Olha, o crack, ele iniciou-se em São Paulo. Durante um bom tempo, no Rio de Janeiro, os traficantes proibiam a venda de crack. E por quê? Porque o traficante, para ele interessa aquele usuário constante e habitual de droga, que vai sempre comprar a droga na mão dele. E nesse caso, o usuário de crack, ele tem uma duração de vida muito curta. Então, comercialmente, não é interessante investir no crack. Outra coisa que eles tinham comumente era o seguinte: o usuário de crack, em razão daquela necessidade sempre de fazer uso, ele fica sempre na boca de fumo chamando a atenção da polícia. Aquilo atrapalhava os traficantes na venda de droga, especialmente os outros tipos de droga, maconha e cocaína, nas bocas de fumo. Só para a gente encerrar, nós estamos na reta final do programa, a respeito da proposta da criação do Cadastro Nacional de Usuários. O senhor é a favor disso? Olha, eu não sei se tem necessidade de se fazer cadastro de usuário de droga. Eu acho que tem necessidade de dar uma estrutura para que as pessoas saiam disso aí. Porque isso cheira aquele tipo de cadastro da ditadura, né? É uma forma de descriminalização, né? Você não pode discriminar as pessoas dessa maneira. Compromete o futuro delas, né? Sem dúvida alguma. Muito bem. Nós conversamos aqui com o juiz Edson Feital, que é titular da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, hoje como desembargador substituto na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E falamos aí sobre o projeto que prevê a ordem judicial para a internação compulsória em massa de usuários de drogas que está tramitando no Senado Federal. Doutor Edson, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é todo nosso, espero ter contribuído com alguma coisa. Com certeza, muito obrigado. Nós ficamos por aqui, se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.